Foi isso. E como a Valéria trouxe, começou no longe de mim. Eu moro na capital, isso foi muito na região da Serra, só que começou a descer. E assim, o Rio Grande do Sul ele tem uma característica que as cabeceiras da nosso rio, ela passa pelas cidades, tá, que foram mais atingidas, até sair por uma única saída no oceano. Então ela vai passar a Lagoa dos Patos, pegar o Jacuí, pegar o Taquari, eles vão passar, então assim, só que a diferença é que nessas foram 6, 7 cidades que tiveram suas devastações. Bem maior que em setembro. E bem maiores que setembro, e outras 2 já estavam perdidas em setembro. E esse rio, ele afunilou, ele criou um gargalo que foi dentro da cidade. Então, números para vocês entenderem um pouco da dimensão. Em 1941, nós tivemos a maior enchente de Porto Alegre, e ela chegou em 13,80, 3,60. Nós passamos dos 5,20, 5,30. Por que eu digo... Mais de 2 metros a mais, para ter uma dimensão, é mais do que a minha altura a mais de rio que entrou na cidade. Exatamente. E por que eu digo aproximadamente? Porque, inclusive, as réguas de medição se perderam no processo, então nós tínhamos aproximadamente. Para vocês terem ideia, eu fui limpar uma casa que eu também ajudei no processo final de limpeza, o segundo piso da casa, então normalmente uma casa tem 3 metros de pé direito, o segundo piso da casa tinha 1,60 de água acima. Então... subiu um andar, no segundo piso, 1,60 ainda. Então, isso na Matias. Então, essas coisas aconteceram. Se você me perguntar quando foi que eu virei o líder, que eu assumi as responsabilidades, a gente estava falando no bastidor. Paty, foi Deus, assim. Eu tenho meu conhecimento de agilidade, eu tenho meu conhecimento de liderança, e eu até escrevi sobre isso no meu LinkedIn, é que não existe vácuo quando existe liderança. Se você é líder, deixar vácuo, alguém vai assumir. Então, todo mundo esperava que órgãos públicos fossem esses líderes. Que são os responsáveis. Vamos tirar essa parte deles, são os responsáveis. São os responsáveis, eles têm que estar estudando e olhando para a população. Mas assim, o que aconteceu na região do Rio Grande do Sul foi algo que nos Estados Unidos se vê muito, em outros lugares, mas para nós foi a primeira vez no Brasil. Então, eu participei já de algumas outras situações de resgates e tal. Foi atípico. Por quê? A gente está acostumado com uma enchente que a água sobe, 2, 3 dias a água baixa, mas eu tenho a cidade próxima, eu tenho pontos de ancoragem. O que aconteceu ali foi, todas as cidades subiram. Efeito dominó. Exatamente. Então, por exemplo, para vocês entenderem, a Valéria ela trouxe quanto que demorava 4 horas para sair dela até a capital. Normalmente esse trajeto com muito trânsito em horário de pico, 1 hora. Mas assim, aquele trânsito de final de semana, de feriado. Isso. Então, dava 3 horas, porque era uma única saída, uma única entrada. Além de vocês terem ideia de números que eu gosto de tangibilizar. Furacão Katrina, ele pegou 218 mil áreas de enchente. No Rio Grande do Sul foi 300, quase 400 mil área de quilômetros quadrados em enchente. O Katrina deu 263 mil pessoas impactadas. O Rio Grande do Sul já está em quase 700 mil. Então, para vocês terem ideia, que o Katrina foi uma coisa que a gente viu de fora. E qual era o grande problema dos resgates? Tinha emocional envolvido. Porque tu tinha um amigo, tu tinha um parente, tinha alguém que ele te ligava que sabia que você estava lá. Os primeiros, assim, quando começou a surgir em Bento, principalmente, foi uma região da Serra impactada, eu ficava muito ansioso. Eu estava tendo crises de ansiedade, eu já não desligava mais as comunicações. E, pessoal, é muito louco isso, tá? A gente fala de inovação na tecnologia, porque aqui o TDC é tecnologia, mas o que salvou foi o analógico. Foi o analógico. Eu montei uma estrutura de rádio analógica pra gente ter comunicação, porque eu tinha pessoas na água. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta. O podcast oficial do TDC.